Graças a Deus, estamos aqui para falarmos sobre os temas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da ótica, da inteligência que a doutrina espírita nos oferece. E nós compreendemos que essas oportunidades são extremamente abençoadas por proporcionar-nos a oportunidade de nós nos reencontrarmos, de nós nos conhecermos, de porque nós comungamos das mesmas coisas, nós gostamos da mesma casa religiosa, nós gostamos da mesma doutrina que nos ampara, que nos ilumina, que permite-nos o esclarecimento para trilharmos o caminho que nós desejamos e também que nós necessitamos. Mas quando nós nos encontramos aqui no mundo físico, eu pergunto ao Ivan onde ele mora, ele me oferece um endereço, ele oferece o nome da rua, o número da residência dele, se for o apartamento, e nós, o bairro, e nós também sabemos o nome da cidade. Ora, isso é fácil, cada um de nós que não moramos um pouco distante uns dos outros, temos as nossas casas, os nossos endereços e os nossos bairros e a nossa cidade. Mas e quando é que nós desencarnamos? Como é que isso funciona? Então, para onde nós iremos? Todo mundo nos diz que nós viemos do mundo invisível para reencarnarmos no mundo físico, numa nova oportunidade de trabalho, numa nova oportunidade de resgates, para resgatarmos os débitos que nós deixáramos para trás. E então, nós viemos de lá, mas nós sabemos o endereço para nós voltarmos para aquele lugar? Não sabemos. É bem verdade que quando nós desencarnamos, num momento, num determinado período, nós nem sabemos onde estamos. Não temos consciência de onde estamos. Não sabe nem se está vivo e se está morto. Não tem isso na consciência. Mas para aqueles que gostam de dirigir em alta velocidade, quando sentirem que houve um impacto, uma batida, tenta levar alguma coisa, a mão em alguma coisa, para ver se toca na porta, se toca em algum lugar, para saber que está dentro do carro, que está vivo, porque às vezes está desencarnado e está pensando que está reencarnado ainda. Então nós viemos do mundo invisível, nos encontramos no mundo físico, mas viemos de lá. Mas de que lugar realmente que nós viemos? Ora, todos nós quando desencarnamos passamos por um momento de inconsciência, a não ser aqueles que já têm uma consciência, que são elevados. Eu estou falando de sofredores no meu nível. Então, quando a gente desencarna, não sabe onde se encontra, não sabe onde está. Mas certamente nós estamos no 3 Brau, né? Nós estamos no 3 Brau, porque o umbral está muito próximo de uma certa elevação. Nós estamos no subsolo ainda, no subsolo do subsolo. E então, nós recebemos da espiritualidade a generosidade para que nós tenhamos condições de nos conscientizarmos. Os primeiros que nós encontramos no mundo invisível são aqueles que foram os nossos pais, que foram os nossos avós, são aqueles anjos benfeitores, nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores e os nossos espíritos familiares que já conviveram conosco em inúmeras oportunidades. Mas nós ficamos num momento de inconsciência e erramos. Não sabemos para onde vamos, não temos lar, não temos casa, não temos endereço, somos moradores do espaço e às vezes estamos bem próximo dos nossos familiares, mas não os percebemos e eles também não nos percebem. E nós gostaríamos de chamar-lhes a atenção. Alguns irmãos que já têm uma determinada situação, às vezes se fazem perceptíveis nas suas residências materiais, onde moravam, e se fazem visíveis para os seus familiares.
mas eles não podem se locomoverem da maneira que nós fazemos. Então, quando eu vou me locomover, eu pego o ônibus, eu pego o trem, eu pego um automóvel, eu pego o táxi, ou alguma coisa semelhante, ou vou de pé dois. E eles, os nossos irmãos, também acontecem assim com eles. Eles não conseguem levitarem, porque o Espírito não precisa usar o passo. Mas existiria uma outra maneira de locomoção? Sim. Charrete, no mundo invisível. Olha, carro de bois. Outros tipos de montarias também existem no mundo espiritual. Então os nossos irmãos mais apegados à matéria não conseguem levitar e utilizam de todos os meios de transporte ao seu alcance para se locomoverem. Não atravessa uma parede. Hã? Não atravessa uma parede. Pode atravessar e pode não atravessar. Depende. Depende. Tudo depende. Porque aqui na Casa Espírita nós recebemos muitos irmãos aqui do mundo invisível. E muitos deles, a grande maioria, não sabe onde se encontram. E receberam da espiritualidade a oportunidade de saírem daquela fase, daquele momento de falta de esclarecimento. E nos procuram nas casas espíritas. Semana passada nós falamos dos nossos irmãos evangélicos, não é isso? Então acontece dessa maneira. E qual que é o nosso objetivo? Orientá-los. Mas sabemos que as nossas orientações às vezes não são adequadas a eles. Nós chamamos os benfeitores, tarefeiros da seara de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo invisível, nós os chamamos para que eles possam ser recolhidos e esclarecidos. Só que neste momento eles já se encontram numa fase totalmente diferente, com esclarecimento, com um certo arrependimento, para que possam ser assim dado o primeiro passo para o perdão. Então, o que é isso? Uma sentença cumprida. Estiveram muito tempo em regiões às vezes inferiores, numa erraticidade, e que agora estão recebendo dos benfeitores amigos uma oportunidade para serem reencaminhados. Esse é um momento de luz, de alegria, de regozijo a eles, para que sejam informados e orientados pelos benfeitores da casa que nós trabalhamos, para que peguem na mão desses irmãos que agem como crianças e são conduzidos a um hospital espiritual, são conduzidos a um local de evangelização, são recolhidos e orientados para que depois da sua convalescença possam se reintegrarem em atividades que lhes ofereceria uma oportunidade de recuperarem-se, regenerarem-se, reequilibrarem-se mentalmente, psiquicamente. Então, quando isso acontece, é porque houve o cumprimento de uma sentença. Então, o que seria o cumprimento de uma sentença? Olha, você vai ficar 6 meses no 2 Brau, vai ficar 1 ano no umbral, e depois você está apto a receber o tratamento, receber as orientações, para que você possa ser conduzido a um local apropriado. Então, o que acontece numa grande cidade? As pessoas encontram-nos na rua e está um endereço na mão, mas não sabem onde ir. E nós oferecemos o quê? Uma informação. Através daquela informação, olha, o senhor vai nessa rua aqui, o senhor vira para lá, vira para cá, até o senhor encontrar o endereço que o senhor deseja. No mundo invisível também é assim. Nós recebemos dos benfeitores amigos a oportunidade de sermos conduzidos aos locais ao qual necessitamos para o nosso aprendizado, para a nossa cura, para que possa ser eliminada todas as perturbações psíquicas que às vezes desorientam-nos. E nós seremos assim abençoados neste momento
por recebermos essa oportunidade, e nós ficamos extremamente emocionados quando acontece de sermos orientados pelos benfeitores. Nós ficamos extremamente emocionados, felizes por sairmos daquele estágio. É como se nós estivéssemos passando num vestibular para adquirirmos uma profissão que almejamos tanto aquela profissão e lutamos tanto para adquirirmos aquela vaga, e recebemos, quando nós recebemos com alegria a informação de que nós estaremos sendo recolhidos, que nós saímos daquele lugar onde havia uma treva, uma escuridão, ou alguma coisa que prendia-nos à matéria física de uma maneira muito resistente, nós percebemos agora que nós começamos a clarear. Então, quando nós falamos isso, nós falamos sempre que há uma luz no final do túnel, né? Nós ficamos preocupados que pode ser uma locomotiva que está vindo no sentido contrário. Mas às vezes essa luz no final do túnel é realmente aquele fio de esperança e de luz que nós necessitamos para fortalecermos, adquirirmos confiança. E desde o momento em que nós nos encontramos, todos nós sabemos fazer um tipo de oração. Nós nos encontramos, graças a Deus, em um estágio que nós temos capacidade para proferirmos uma oração. E neste momento em que nós recebemos esse auxílio, essa ajuda, que tira de nós um lodaçal imundo que se encontra em nós, tudo isso é psíquico, mas é verdadeiro. Compreendem? Porque o mundo invisível é extremamente sugestivo. E eu pergunto aos nossos irmãos na Câmara Mediúnica se ele está vendo os benfeitores, trabalhadores de Jesus que estão vindo para auxiliar. Ele vê e diz que sim. Então, olha, se eu não posso lhe oferecer as melhores informações, pergunte a eles. E eles perguntam, recebem a resposta e o auxílio, porque agora ele cumpriu aquela sentença. A sentença de passar tantos meses enclausurado numa câmara assim, assim, assado, agora já não existe mais. E psiquicamente, mentalmente, não só pronuncio a palavra, mas mentalizo aquela situação, e neste momento ele recebe ajuda e adquire confiança para deixar aqueles locais de dificuldades para eles. São recebidos pelos benfeitores amigos. Vão ser submetidos a um tratamento. Receberão as benesses que a espiritualidade poderá lhe oferecer, lhe dando coragem, lhe esclarecendo, lhe dando uma disciplina, um respeito, porque agora é um novo momento da sua vida. A partir deste momento, ele vai procurar um endereço para ele, um albergue, um hospital, um tratamento, alguma coisa semelhante que seja compatível ao seu grau de arrependimento, de renúncia, de disciplina, de boa vontade, de respeito, de fé, porque todos nós sabemos fazer uma oração. E quando nós estivermos no mundo invisível, as palavras, meu Deus, meu Pai, me ajude. Isso é uma verdadeira oração para o mundo invisível e para quem se encontra em dificuldades. E ganha uma nova força, uma nova luz no seu interior, que faz com que ele abra as portas e as janelas de um mundo, então, que o aguarda numa nova fase, numa nova etapa de conscientização e de tratamento. Os irmãos estão todos caladinhos, estão preocupados com as suas viagens. Essa pergunta aí que me ajuda, só vale para desencarnar? Não, para nós também. Você gosta de ver televisão? Quando você era garoto, você via? Você não via naqueles desenhos animados? Socorro, me acorde, tirem-me daqui. Isso funciona até hoje. Então, só que é necessário que haja
uma conscientização, uma vontade verdadeira que isso aconteça, um arrependimento, uma humildade. Tudo isso está relacionado com o que nós estamos falando. Porque quando nós faláramos aqui nas vezes anteriores, que quando vamos para o mundo invisível, nós levamos uma mala. Com o quê? Fica com Deus. Óculos de sol? Chinela havaiana? Bermuda? Entendeu? Guarda-sol? Uai, se você vai para a praia, você vai levar, né? Mas para lá, o que você vai levar? Dinheiro? Não precisa. A moeda lá é outra. Então, nessa mala nós precisamos colocar virtudes verdadeiras que o Espírito necessita na sua cruzada para a sua melhoria. Então nós precisamos de quê? De fé. Precisamos de quê? De confiança. Precisamos de quê? De amor. Precisamos de quê? Tolerância. Precisamos de quê? De paciência. Precisamos de sermos fraternos. Então, dessa maneira, nós temos as palavras mágicas e temos as virtudes mágicas, porque essas virtudes não ficarão no plano físico quando nós desencarnarmos, elas nos acompanharão. Elas nos acompanharão onde estivermos e precisamos enchermos essa mala justamente com virtudes que não seja nada ligado à matéria, mas sim um patrimônio verdadeiro do Espírito. Porque não adianta carteira cheia, não adianta conta bancária poupuda, não adianta inúmeros edifícios e propriedades, não adianta, nem escrituras. Não adianta, é a nossa escritura. O nosso, como é que quando nós vamos viajar, quando nós vamos pegar o trem, nós pegamos o quê? Com o bom, não é isso? Não tem um cartão que vai passar na carteira, é o bom? Nós precisamos sermos bons, do ótimo e dos bons, para pegarmos as viaturas que nós necessitamos para chegarmos naquele endereço. Então, nós recarregamos o nosso bom, o nosso ótimo com o quê? Com as virtudes, com as atitudes fraternas, com o auxílio aos mais necessitados. Nós temos o cartão especial para trafegarmos em todas as esferas, porque os espíritos elevados transitam em todas as esferas, onde eles desejam ir, eles irão, 11, 12. mas não fazem isso por ociosidade. Não é igual nós temos aqui os nossos políticos, que toda hora está pegando um jatinho da FAB para ir para lá, para ir para cá, papapá, em troca de coisa nenhuma. Nós só utilizaremos as nossas energias quando elas são justificadas em benefício do próximo, dos mais necessitados. Então, nós utilizaremos as nossas energias justamente para alguma coisa digna, necessária, verdadeira. Porque não pensem que nós não necessitamos das energias, que só fala, vai pensar e vai pensar, mas desloca uma energia. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos aqui presentes, que foi um momento em que nós ficamos muito tensos, há uns 3, 4 anos atrás, às vezes até 5 anos, né? Quando nós estávamos naquela 2012, dezembro de 2012, vocês lembram daquele? Que não tinha outro comentário sobre outro que 2012. Então, o que é que aconteceria? Que estaria passando próximo do planeta Terra um outro planeta que estaria passando bem próximo da Terra. Não era isso que nós vimos pela televisão? Justamente naquele momento que eles estavam passando próximo da Terra, foram criados inúmeros comboios para levar espíritos que não mais reencarnariam na Terra até aquele planeta, para que quando eles deslocassem, os irmãos iriam juntos. Saindo da atmosfera da Terra, eles não conseguiriam voltar, podia soltar onde quisesse. Veja bem, se nós pegarmos uma ilha, e daqui 8.000 quilômetros tem a África, daqui
10 mil quilômetros tem o Canadá, daqui tantos mil quilômetros tem a China, daqui tantos mil quilômetros tem a Austrália. Nós vamos conseguir sair de lá? Funciona dessa maneira para esses irmãos que são deslocados do globo terrestre. Funciona dessa maneira. Então a espiritualidade aproveitou aquele momento em que aquele planeta passaria o mais próximo possível da Terra para deslocar esses comboios gigantescos até aquele planeta que está passando. Ué, eu não poderia mandar por raio que o parta? Não, porque gastaria muita energia. Aproveitou aquele planeta que está passando próximo da Terra para aproveitar a energia. Ó, ninguém é bobinho. E quando nós falamos em comboios, é como se fosse uma enorme locomotiva com 100, 300, 400 vagões, levando pessoas e espíritos que não conseguem levitar e não conseguem sair dali, porque o seu pensamento faz com que ele seja denso e pesado naquela circunstância. É como se nós tivéssemos 200, 300 quilos de chumbo às nossas costas. Podemos até dar um passinho, mas cai logo em seguida. Então, irmãos estudiosos da doutrina espírita, oferece-nos um esclarecimento de que o Lampião, capitão Virgulino, que era Virgulino Ferreira o nome do Lampião, não é isso? O capitão Virgulino está aprisionado na Lua. Dizem que o Hitler 14. me parece que está aprisionado em Marte. Compreendem? Então, as energias que o mundo espiritual utiliza não o faz desnecessariamente. Então, digamos, alguém que tem 100 reais no bolso só vai gastá-lo repondo às suas necessidades. Não vai jogar ao vento. Compreendem? Então, as energias que nós necessitarmos, não somente na nossa matéria física e densa, como também no nosso mundo invisível espiritual, elas são utilizadas apenas para o necessário. Não existe atividade perdulária de gastar com qualquer coisa a todo momento. Os espíritos benfeitores utilizam cada quilograma de energia com aquilo que é estritamente necessário para as atividades de benevolência em prol do seu semelhante. É uma conscientização. Vejamos. Quem ainda joga bituca de cigarro na rua quando está fumando? Quem está no boteco tomando umas e outras, que volta e meia dá cospe na rua? Quem é que deixa o cãozinho fazer suas necessidades na rua e não leva o saquinho? Então, tudo isso que nós estamos falando é uma questão de disciplina e de educação dos irmãos elevados, espiritualmente falando, da responsabilidade, do compromisso, para oferecer-nos os exemplos que nós necessitarmos para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio progresso evolutivo. Então todas essas energias são sagradas e aproveitadas de maneira extremamente justa e necessária. Por isso, nós deveremos nos preocuparmos muito com as nossas atitudes hoje. Porque já temos uma consciência. Nós já temos uma consciência. Nós já sabemos discernir o certo daquilo que não é certo. Ora, compreendemos que verdadeiramente não existe o pecado, mas necessitamos de lições de amor e de fraternidade para melhorarmos, criarmos condições propícias a nós mesmos, fortalecendo-nos uma conscientização, porque quando nós nos encontrarmos no mundo invisível, nós saberemos verdadeiramente onde nos encontramos.
E nós teremos a tranquilidade necessária para recebermos os nossos irmãos, os espíritos familiares, que estarão conosco nos momentos em que nós mais necessitarmos. Porque naquele momento de inconsciência é justamente aquele momento que às vezes os nossos algozes, os nossos credores estarão próximos de nós, nos desorientando. Da mesma forma que nos nossos momentos de invigilância, que nós mentalizamos a maldade, a crueldade, que nós mentalizamos 15 e 16. Imagens negativas, imagens inferiores, nestes momentos, que assim nós nos encontrarmos, é que temos o momento de sermos tolhidos e praticarmos uma atitude que não condiz mais com os nossos esclarecimentos, mas nós vaciláramos por um momento. E nossos irmãozinhos que nos cobram no mundo invisível, ele está me esperando o momento em que eu fraqueje, que a minha fé diminua, que eu não me encontro consciente daquela situação, na minha soberania, e assim aproveita aquele momento de vacilo para que eu cometa uma atitude que não diz mais com o momento em que eu estou vivendo, com o conhecimento, o esclarecimento que eu tenho, por tudo aquilo que está acontecendo comigo naquele momento. Mas eu tive aquele vacilo, e naquele vacilo aconteceu isso. Então, vamos imaginarmos. Então, nós vemos muito vídeo por aí, que os nossos irmãos, companheiros, estão lá no centro da cidade, com o celular aqui, parari, parará, todo distraído, um vem, empurra, o outro puxa o telefone e ajuda 3 aí, leva o celular do cara, e ele olha e não sabe com quem está o celular. Numa fração de segundos, não é isso? Então, aquele grupo não estava espreitando uma situação para que eles pudessem tirar uma vantagem e aliviar a pessoa daquele objeto que tem um bom valor, tem um bom preço? Sim, eles estavam ali esperando alguém descuidado e encontraram alguém que estava descuidado, muito distante, com o celular na mão, como se ele estivesse dentro da casa dele. E não é assim. Os nossos irmãos do mundo invisível também, que são nossos cobradores, mas que naquele momento ele estava me cobrando e eu estava pagando. Mas eu mudei. Eu adquiri conhecimento. Eu saí daquela faixa de vibração. Então eu vim para cá. Ele viu que eu o abandonei, mas ele continua de olho em mim a partir do momento que eu emitir vibrações de afinidade, compatíveis com aquilo que ele deseja, baseado no calão ou baseado no teor das minhas vibrações, eles se aproximam de novo. Então, todos nós necessitamos do esclarecimento, porque o esclarecimento permite-nos uma consciência adquirida e que a partir desse momento não me é mais permitido cometer os mesmos erros, adentrar naquelas faixas vibratórias inferiores. Então, quando eu vou na Praça Zatzé, eu vou despojado. Como que eu posso ir lá, digamos, com um relógio? Como que uma senhora, uma pessoa vai lá com uma gargantilha de um metal precioso, alguma coisa semelhante, brincos, ela sai lá sem a orelha, ela sai lá sem os braços. 17. Então, nós ainda nos preocupamos com essas situações. Nós ainda nos preocupamos e não temos essa segurança. Mas todos aqueles do mundo invisível que por acaso atormentar-nos no momento em que nós nos encontramos, é porque nós, de uma maneira inconsciente, fizemos uma atração deles para nós. A nossa afinidade ainda persiste. Não é sempre, mas em alguns momentos
Eu entro no seu padrão vibracional e neste momento que eu entro no seu padrão vibracional, lá está ele. Então, precisamos nos preocuparmos de utilizarmos o nosso tempo da melhor maneira possível com leituras edificantes, lendo coisas boas. Precisamos, às vezes, procurarmos na televisão uma programação que nos coloca numa vibração diferente. E hoje... O YouTube tem muita coisa. Hã? O YouTube tem muita coisa. Tem. Então, assim, mas quando nós falamos na televisão, não tem nem jeito de nós assistir mais, só tem programa evangélico, não é verdade? Aquilo nos irrita pra caramba, tudo bem. Então, você vira o rádio, uma emissora evangélica, você põe no canal, ah, caramba, eu pensei que eu ia assistir o programa do fulano aqui agora, olha aí quem está falando, olha Edir Macedo, não, nada contra, estão fazendo o trabalho deles, mas é que a gente fica cansado, né, de ver aquelas coisas, aquelas mesmas conversas todo dia, aquelas demonstrações esquisitas, mas cada um está no seu estágio e nós também estamos no nosso. Então, eles fazem o trabalho dele e nós fazemos o nosso. Mas nós vamos fazendo, eles vão sujando. Tem dinheiro para comprar o horário da televisão. Como é que é? Tem dinheiro para comprar o horário da televisão. Sim, todos, compra todos. Mas, desculpem, mas dizem que o maior devedor do BNDES é a TV Globo. O segundo maior devedor é o JPS. O terceiro maior devedor, a Odebrecht. E o quarto, a Igreja Universal do Reino de Deus. E em sexto, a Record. Então, ou seja, o dinheiro de comprar fiado não acaba nunca. Vocês querem me vender fiado? O meu dinheiro de comprar fiado nunca vai acabar. Porque certamente não vão receber. Então, dessa maneira, nós como nos comprometemos com determinados irmãos, porque nós agiramos errado com eles, nós fomos agressivos com eles, nós os humilhamos, destruímos suas famílias, dilapidamos seus patrimônios através da nossa ganância, numa volúpia material extremamente elevada, que nós fizéramos compromissos com eles e, de uma certa forma, algemaram-nos uns aos outros. Ficamos algemados, aprisionados. E agora nós precisamos respondermos por isso. Não é porque a doutrina espírita nos ensina o que nos ensina que a nossa dívida está paga. Ela não está paga. Numa outra oportunidade nós falamos aqui, citamos até um exemplo de uma pessoa que vai na Casa Bahia, que compra em 72 parcelas, que vai para Rondônia, não deu conta de pagar as parcelas, mudou para Rondônia, chegou lá e encontrou uma mina de diamante, ou mudou para Goiás e encontrou uma mina de esmeraldas, ficou muito rico, mas não voltou para pagar. Aquela importância que ele ficou devendo na Casa Bahia é insignificante, por aquilo que ele possui hoje, mas continua devendo. Então é o que acontece conosco. Nós mudamos, nós nos transformamos, mas cometemos erro num passado não muito distante e que de uma certa forma nós não pedimos desculpas, nós não pedimos perdão, nós não nos redimimos com aquela pessoa para que pudesse aliviar entre nós aquele sentimento extremamente poderoso que aprisiona-nos uns aos outros. Então, dessa maneira, nós continuamos como devedores. Então, aqueles que tiverem oportunidade de fazer prece por aqueles que já foram ofendidos por nós, aqueles que tiverem condições de pedir perdão, desculpa, que o faça, quebrando o elo dessa corrente. E nós necessitamos disso, porque o nosso estágio agora é outro. Nós nos encontramos num estágio totalmente diferente, e que esse estágio que nós nos encontramos permite-nos pedirmos o perdão sem nos sentirmos com o orgulho quebrado, com o orgulho ferido. Agora, então eu faço um agravo, me desculpe, Ivan, você é o bode expiatório, tá? Eu fiz um agravo ao Ivan, entendeu?
Mas também eu entendo que eu agravei mentalmente, eu arrependi, mas não pedi perdão nem desculpas. Mas o mundo prossegue, o mundo gira, a dinâmica continua. E neste momento que a dinâmica continua, eu não posso, então, agora eu vou pular de um prédio de 10 andares porque eu ofendi, magoei o Ivan. Não vou fazer isso. Mas eu tenho que, de uma certa forma, fazer um auto-perdão a mim mesmo para que eu prossiga. Eu compreendo que eu não quero mais fazer aquilo que fiz. Eu pretendo não errar mais. Eu pretendo não me comprometer mais. Mas eu não pedi desculpa para o Ivan porque agora eu continuo morando em São Caetano e o Ivan mudou para Santa Catarina. Então eu não vou vê-lo. Nós nos desencarnaremos sem nos reencontrarmos. Aquilo mesmo que aquilo fique no meu subconsciente, essa situação fique no meu subconsciente, eu tenho que entender que a minha vida prossiga, que ela prossegue. Então nós já citáramos aqui em outras ocasiões o exemplo do leite derramado. Não adianta eu ficar de joelho chorando em cima do leite que está sendo drenado pela terra, que está sendo evaporado. Não, eu preciso dar um jeito de arrumar uma outra vasilha, arrumar um outro leite, porque quem está necessitando dele precisa do leite, e eu preciso dar um jeito de arrumar um novo leite, arrumar uma nova vasilha ou consertar aquela, e às vezes tomar mais cuidado para que ela não caia novamente das minhas mãos. É dessa maneira que nós prosseguimos com as nossas atividades, com as nossas vidas, perdoando-nos. Porque o que já passou, o que está feito, está feito. Não adianta que não limpa mais. Ou seja, está gravado. O que está feito está gravado. Mas eu me comprometo a não deixar com que aquilo aconteça novamente. Já é um passo extremamente importante para a nossa caminhada, para a certeza de dias melhores para nós. E certamente, o dia que o Pai Celestial permitir-nos um novo encontro, que nós tenhamos condições de nos abraçarmos, retirando de nós tudo aquilo que manchava, entre nós, no nosso convívio, o que nos prendia até o momento. E isso só depende de quem? De nós. Que tenhamos condições. Posso até discutir com ele, mas a hora que eu sair daqui, eu não vou levar mágoa, não vou levar nada comigo para que eu possa carregar esse peso comigo. Uma situação. Isso é verídico. Pessoa, uma roda de amigos, dois se entendem. Tudo bem? Dois se entendem. Hã? Uma roda de amigos, né? Dois se entendem, um ofende o outro. Ele falou uma coisa pro outro, saiu disse que estava saindo pro lado. Aí no outro dia, particularmente, ele chegou no cara no cantinho e pediu desculpa. Agora, eu acho que o cara falou assim, não, estou desculpando, tá, não sei o quê. Mas o cara não teve a humildade de chegar e falar, não, eu chegar na hora no meio das pessoas, pedir desculpa para a pessoa. O cara, ele se sente envergonhado que ele não ofendeu, ele se sente envergonhado de chegar e pedir desculpa da mesma maneira que ele ofendeu, porque ele pede desculpa em particular, só ele e o cara. Eu acho que às vezes isso não é perdão. Às vezes o cara até perdoou, mas o cara não vai ser atendido com um negócio. Veja bem, o perdão, como outras coisas, tem muitos estágios diferentes. Tem aquele que perdoa, mas não esquece. Eu perdoo, está perdoado, mas eu não esqueço, não esqueço. Ninguém precisa sofrer de amnésia para poder perdoar, não é verdade? Então nem de Alzheimer, ninguém precisa ter Alzheimer para poder esquecer, né? Então, o perdão existe muitos estágios. Esse estágio que você está falando já é um estágio. Ele não é aquilo que deveria ser, da pureza, da pureza, do pedido de perdão extremamente sincero, incondicionalmente. Ele ainda não é assim, mas um dia será, porque nós caminhamos, e nesse caminhar nós nos melhoramos
aos pouquinhos. Então, feliz de nós que pudermos melhorarmos em uma coisa ou outra durante uma existência. Não nos faltarão outras oportunidades. E sempre quando nós estivermos com um sentimento verdadeiro de nos melhorarmos, as oportunidades surgirão. Porque não está escrito que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? Precisamos confiarmos na providência divina, mas confiar de verdade. Não é porque eu confio em Deus que eu vou deixar de fazer a minha parte. Eu tenho a obrigação de fazer a minha parte. Então, 25 e 26. eu fiquei desempregado. Estou procurando trabalho, e quando eu chego no local onde eu estou vendo que tem uma proposta de trabalho, quando eu levanto às 5 horas da manhã, quando eu chego lá já tem 2.000 caras na minha frente. Às vezes a vaga seria minha, mas eu tenho medo de enfrentar a situação. Eu recuo. Como é que eu posso ter aquela vaga? Talvez ela fosse minha, tem 10 vagas lá, e uma delas fosse minha. Mas eu não tive a coragem de enfrentar aquela multidão. Você entendeu? Às vezes eu estou pedindo casamento, né? Às vezes a pessoa está procurando casamento. Entra dentro do ônibus. Tem um moleque às vezes vendendo flores. Ele tem realmente 2 realzinhos ali trocado ali fora a passagem do ônibus que dá para comprar um botão de uma rosa. E tem um banco vazio, uma moça sentada aqui e um banco vazio. Não seria uma oportunidade de sentar, oferecer a rosa para a moça e já fazer o casamento? Tudo bem que não é tão fácil assim, mas é uma oportunidade que aparece que você não acredita nela. Então você não está confiando em Deus. Aquilo que você fez nas suas orações, ao se levantar, ao acordar, você não teve a consistência daquilo, nem a paciência para ver aquele momento amadurecer. Então eu lembro quando eu era garoto lá na minha casa, tinha um pé de goiaba muito frondoso, eu gostava demais. Toda vez que eu chegava lá, minha goiaba estava rabicada pelos passarinhos. Eu comecei a amarrar um saquinho nelas. E como eu frequentava o pé de goiaba todos os dias, eu ia selecionando a que estava mais madura para hoje, a outra para amanhã, a outra para depois, a outra para depois, selecionava lá minhas frutinhas, né? Assim também acontece conosco. É um passo depois do outro, uma atitude depois da outra, mas sempre confiante. Sempre confiante, porque que adianta eu rogar a Deus e pedir uma oportunidade de trabalho se eu não tenho confiança que aquilo vai acontecer? Eu não tenho confiança que vai acontecer. Eu já estou eliminando a mim mesmo. Eu já estou, naquele processo seletivo, eu já me cortei. Porque não estou confiante. E um detalhe, quando eu pedir a oportunidade de trabalho, que eu não pegar aquela oportunidade, é porque realmente aquilo não ia servir para mim. Eu tenho que ter essa confiança. Eu tenho que ter essa confiança. Então, é dessa forma que nós vamos construindo para nós uma atmosfera mental extremamente positiva e elevada. Se é toda hora... Como é que chama aquele desenho animado? Ó céus, ó não sei o que, como é que é? Ainda passa na TV? Como é que é? Hip Heart? Lip Heart. Então, se eu ficar igual aquela hiena, é a hiena que fazia isso, né? Se eu ficar igual aquela hiena, eu vou criar um campo, vamos supor, extremamente negativo no meu entorno, ninguém vai aproximar. Agora, se eu fizer diferente e for positivo, mesmo quando aquilo que foi um insucesso para mim, eu entendo que aquilo é positivo, vamos dizer, existe um ditado chinês, né? Que o cara, né, ganhou um cavalo. O filho dele se propôs a amansar, o cavalo era chucro, queria amansar o cavalo derrubou ele quebrou a perna. Aí o cara falou assim, mas você ganhou esse cavalo? Ganhei.
Agora seu filho quebrou a perna, isso é bom? Só Deus sabe. Só Deus sabe se aquilo é bom. Não é verdade? Aí é o seguinte, aí faz a convocação para a guerra. Todo mundo que não estava com a perna quebrada vai para a guerra. Então, isso é bom? Mas só Deus sabe. Se vai para a guerra, poderia ter voltado vivo, mas poderia ter morrido. Então só Deus sabe. E nós precisamos de termos essa confiança em Deus. Precisamos confiar que a espiritualidade reserva-nos um local que seja adequado às nossas necessidades para o nosso progresso evolutivo. Então não seja... Não pode deixar de fazer nossa parte também. Sim, não é por esse motivo que eu não vou deixar de estudar. Não é por esse motivo que eu vou deixar de lutar. Não é por esse motivo que eu vou deixar de trabalhar. Não é por esse motivo que eu não vou tentar me melhorar. Porque se realmente eu acredito em Deus e eu o amo verdadeiramente, estou fazendo isso com sinceridade, então eu preciso compreender que o Pai Celestial não me faltará. Mesmo compreendendo que a situação neste momento se encontra adversa para mim. Mas eu vou continuar lutando, eu vou continuar confiando, eu vou continuar lutando para me melhorar e vou continuar me qualificando para merecer a vaga que eu busco. Então, eu fui lá, tirei 10 em tudo, mas quando eu fui entrevistado, eu fiquei de fora. E eu vou imaginar o que é que poderia ter me eliminado naquele momento, se eu tirei 10 em tudo, todos os testes escritos eu tirei 10, mas que eu fui eliminado numa entrevista. Eu preciso descobrir. Ou seja, evidentemente que em inúmeras circunstâncias existem cartas marcadas. Não resta a menor dúvida. Existem cartas marcadas. Mas se nós estivermos otimistas, se nós estivermos confiantes em Deus, tenham certeza, o que vier para nós é o melhor que pode acontecer. Muitas vezes, eu estou lá no interior e está aquela poeira danada, né? E eu, puxa vida, podia dar uma chuva aqui hoje. Às vezes chove em volta tudo, naquele lugar não chove. Naquele lugar não chove, chove em volta tudo. Aí o cara fala, você é pé frio. Eu falei, não, minha chuva quando vier vai ser melhor do que essa. Então eu tenho que estar confiante. Então é assim que as coisas acontecem. E quando nós colocamos as nossas vidas, verdadeiramente falando, não é da boca para fora, nas mãos de Deus, certamente o que virá para nós será sempre o melhor. E às vezes até alguns centavinhos a mais do que aquilo que nós merecemos. Pode vir uma coisa que você pode pensar que é castigo, mas não é. Mas não é. Você vai descobrir a função daquilo. Entendeu? Então, dessa maneira, nós vamos procurando os nossos endereços aqui na Terra, no nosso plano físico, imaginando o nosso próximo endereço do mundo invisível, porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Então, se eu estou aqui de passagem, não adianta eu querer fincar pé aqui, eu não sou daqui. E para mim entrar nesse lugar para que eu quero ir, eu só preciso de um passaporte. Eu não preciso de outra moeda. Mas esse passaporte que está escrito aqui é de amor, de bondade, de fraternidade. São de virtudes espirituais. Não estamos falando aquilo que nós possuímos. É bem verdade que nós continuamos invejando aqueles que possuem muito. Nós sentimos inveja deles. Nós gostaríamos de termos aquele recurso. Mas certamente existe nessas pessoas, em algumas delas, atitudes que nós não gostaríamos de tomarmos. Nós não gostaríamos de fazermos o que nós vemos essas pessoas fazerem para encontrarem uma situação financeira melhor do que a nossa. Então, precisamos ter a consciência de que tudo que nós vemos
nós não temos coragem de nos submetermos a algumas circunstâncias. É uma ligeira passagem, aconteceu com a minha família. Meu cunhado fez um projeto para ir no BNDES retirar uma grana. Ele tem uma companhia de energia elétrica no estado de Minas e ele queria fazer uma fábrica de poste. Eletrificação rural, urbana. E levou o projeto no BNDES. Pediu 2.600.000. Eles ofereceram 26. 26 milhões? 20, Santo Deus. Ele pediu 2.600.000, ele já tinha o terreno, tem a área, para abrir uma... Você não confusão? Não. 2.600. Não. Ofereceram 26 milhões. Ué, ele sabe que ele não dá conta de pagar. Então, o que aconteceu? Esses 6 milhões era para eles. 20 para abrir a fábrica de poste. Mas ele só precisava dos 20, precisava de 2.600.000. Sobrava 17.400. O que eu faço com o dinheiro? Falei, o que você quiser, vai caçar o urubu que está voando, vai procurar estilingue para dar estilingada em caixa de marimbondo, vai fazer o que você quiser. Pode comprar fazenda, casa, para pular dentro do rio, comprar iate, navio, caminhão, o que você quiser. Ele não teve coragem de pegar o dinheiro. Ele ia ter que pagar, né? Não sabemos, né? Não sabemos o que ele ia fazer, mas ele não teve coragem de pegar o dinheiro. Ele não teve coragem. E se ele estivesse lá agora? Mais jornalista. Como é que é? Mais jornalista. Possivelmente. Vocês viram do ano passado, junto com o Renato Duque, parece, Renato Duque, o Pedro Barusco, foi preso um cara chamado Eduardo Musa. Vocês se lembram desse nome? Não. Vocês não viram esse nome na televisão, né? Esse cara foi meu colega de escola. Eu tinha umas 2 séries mais na frente dele, porque eu sou mais velho do que ele um pouquinho, uns 2, 3 anos, sou mais velho do que ele uns 2 anos, ou 3. Eu tinha 2 ou 3 séries na frente dele, porque eu sou mais velho do que ele, entendeu? Mas estudamos no mesmo colégio. Agora, adianta aquela inteligência, porque ele é capacitado, ele é engenheiro capacitado. Em 1988, lá em Frutal, a Petrobras ofereceu para ele ir para o Iraque, naquela época, ganhando 2.000 não sei quantos dólares a mais por semana para ir para a África, ele não quis. Ó, por semana, além do salário que ele ganhava, vamos supor que o salário deles fosse 10 mil dólares por mês. Eles davam mais 2.600 dólares aproximadamente, fora o que ele já ganhava, a mais por semana. Então vejamos, precisamos compreendermos, nós estamos citando esses exemplos bem materiais, mas para compreendermos que existem algumas coisas, algumas atitudes que não nos interessam mais baseado no grau de esclarecimento que nós temos hoje. Nós precisamos colocarmos, ou seja, isso é um padrão ético para a nossa conduta. Então nós temos que ter essa confiança de que, olha, da maneira que o Ivan ganha a grana dele, para mim não serve. Ele pode ser o cara mais rico de São Caetano. Eu posso até sentir uma invejazinha dele, mas daquele jeito eu não faço. Então, esse é um padrão ético e moral que nós adquirimos quando passamos a ter na nossa consciência os padrões éticos e morais que a doutrina espírita nos oferece. Porque sabemos que aqui é um local passageiro e que nesses últimos 10, 15 anos de vida, o preço que nós teremos que pagar por isso é extremamente alto. O Eduardo Musa, o pai dele era médico lá em Frutal, ele era engenheiro, o irmão dele também é engenheiro, e a irmã dele é casada com um engenheiro, mora em Ribeirão Preto. O irmão dele que formou em engenharia não faz nada, toca violão e canta, mas está preso, não está preso, está em liberdade, não está preso. Ou seja, eu bebo meus gole, eu canto minhas músicas, eu sou violeiro, eu sou cantor, não canta profissionalmente, embora tem música gravada por cantores de nome no cenário nacional, o irmão dele tem, como compositor,
Mas está livre lá em Frutal, andando para baixo, para cima com o violão aqui nas costas. E o irmão não pode sair. Então veja, compensa, vale a pena? Aí nós falamos, bom, mas quando ele sair de lá, ainda vai ter muitos milhões guardados, escondidos em algum paraíso fiscal para que isso aconteça, né? Mas do outro lado lá nem pagando propina, não tem jeito. Não tem jeito. Então tudo bem. Ele sai, ainda vive 10, 15, 20 anos aqui numa boa, digamos assim. Né? Ele ainda vive 10, 15 anos numa boa. E nós estamos invejando essas pessoas, sendo que nós possuímos muito mais. Não temos os mesmos recursos materiais, mas temos a liberdade. Temos alguma coisa que nós confiamos. E aquilo que nós confiamos não tem dinheiro que pague, não tem pedra preciosa nenhuma que pague. Por isso, nós precisamos valorizar aquilo que nós aprendemos nas nossas casas religiosas, na expectativa de nos fortalecermos para colocarmos de uma vez por toda os nossos pés e as nossas mãos com exemplos dignos de honestidade. Então, dessa maneira, nós estaremos comprando o nosso bom e o nosso ótimo, com direito à moradia, quando nós chegarmos no endereço que nós estamos indo. Com direito à moradia. Com direito a fanfarras e festas. Bandas e fanfarras. Então, vejamos um exemplo extremamente relevante. Dizem que quando Bezerra de Menezes acordou no mundo invisível, estava ao seu lado a Celina, espírito extremamente elevado, e falou-lhes: Bezerra, veja, ouça. Ele estava adquirindo uma consciência, passando daquele transe do mundo físico para o mundo espiritual, naquele ganho de consciência, ele começou a ouvir ruídos. E ele estava sendo recolhido em um hospital espiritual, né? E quando ele vai na sacada e olha para baixo, o que ele vê? Uma multidão enorme. Como se você tivesse, digamos, num edifício de 15, 20 andares, olhasse da janela desse edifício, aquela multidão que se perdia de vista. E ele pergunta: Celina, o que é isso? Bezerra, são aqueles que você auxiliou no mundo físico. São aqueles que você aliviou as suas dores. Ou que algumas vezes você enxugou as lágrimas. São pessoas que você consolou durante o momento em que você se encontrava reencarnado na Terra. Aí, e ele vê aquilo e se sente muito emocionado. Celina volta com uma mensagem e diz para ele que a Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus, oferecia-lhes uma moradia. Nós estávamos falando de moradia, não é isso? Oferecia-lhes uma moradia num mundo, num planeta bem mais elevado do que a Terra. Que ele tinha essa liberdade, porque ele fez por merecer esse local venturoso, de extrema alegria, de felicidade. Porque ele conquistou essa aventura e essa felicidade durante os momentos em que estivera reencarnado aqui na matéria física. E ele pede a Celina que diga a Maria que, se lhe for permitido, em nome de Jesus, para que ele pudesse permanecer conosco na pátria do Cruzeiro, que é o Brasil, por tempo indeterminado, enquanto houvesse uma lágrima caindo, enquanto houvesse um gemido de dor, enquanto houvesse uma alma que necessitava de consolo, que ele gostaria de permanecer entre esses espíritos sofredores aqui no orbe do planeta Terra, não só os reencarnados, como os desencarnados também. Passa alguns momentos, a Celina chega com a resposta: que graças ao amor que ele sentia pelas pessoas mais necessitadas e sofredoras do planeta Terra, graças ao seu amor,
Jesus lhe concedia a permissão de permanecer entre nós, sofredores, aqui na pátria do Cruzeiro. Veja, ele era rico. Uma hora tira o anel, dá para a pessoa comprar remédio. Outra hora pega o que tem e dá para a pessoa comprar medicamento. Atende de graça todo mundo. Então, ele encontrou inúmeras pessoas, médicos formados com ele, extremamente ricos, que comercializavam de maneira intensa o seu trabalho na sua profissão de médico. E ele não. Ao invés de ficar mais rico, foi mais pobre. Abriu 2 consultórios, um na periferia e outro no centro da cidade. O da cidade estava sempre vazio, o da periferia estava sempre lotado. Ele atendia todo mundo de graça. Mas, pela maturidade do espírito, ele compreendia a circunstância em que ele se encontrava. Quando chegou o livro dos Espíritos nas suas mãos, que ele viu, ele identificou-se imediatamente com aquela situação, como se ele mesmo tivesse escrevido aquele livro. Então vejam, em todas as circunstâncias que nós nos encontramos, não temos a coragem de pagarmos o preço que vale. Porque o cara que é rico, que nós invejamos, ele passa muitas horas sem dormir, tem muitas úlceras, digamos o seguinte, toma uísque caro, mas está sempre embriagado. E dessa maneira nós não temos coragem de pagar o preço que ele paga para ficar rico. Não temos. Tampouco temos coragem de pagarmos o preço que paga aqueles que fazem a caridade. Olha que situação que nós nos encontramos. Não temos a força e a coragem para fazermos o bem que nós já entendemos, já compreendemos, já sabemos que temos que fazer. Não temos coragem de pagar esse preço. E nem temos condição de pagarmos o preço que esses caras pagam para ficar longe da família, para ficar longe disso, daquilo e daquilo, para poder fazer isso, para fazer aquilo, trabalhando até de madrugada, e passa sem dormir, tá enfermo e não sei o que. Também não temos coragem de pagar o preço. Os 2 extremos que nós invejamos, não temos coragem de pagar o preço. Nem para sermos muito ricos, e nem para sermos abnegados, tarefeiros da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Que situação que nós encontramos, hein? Socorro! Estamos igualzinho ao Almir Klink, nós estamos num bote no meio do oceano e não temos um remo nem uma vela. Então, precisamos da maturidade, rogarmos a Deus nas nossas preces, orações, para que permita-nos a inspiração do caminho que nós deveremos seguir. Compreendem? Precisamos das rogativas para sermos inspirados, para tomarmos as decisões que temos necessidades para a nossa própria melhoria. Mas o que Jesus nos diz? Que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então nós suportaremos, porque quando nós nos preocuparmos com os nossos semelhantes, nós sentiremos uma alegria e uma felicidade extremamente diferente para prosseguirmos naquele caminho. Nós temos necessidade disso. Agora, eu não contei para vocês, mas dizem os estudiosos que o Bezerra de Menezes é a reencarnação do Lucas, o evangelista Lucas. Não sei. Eu acredito que do Zaqueu eu não sei, mas dizem, do Zaqueu eu já ouvi dizendo, mas dizem que ele era a reencarnação do Lucas, o Bezerra de Menezes. E o Lucas, ele conheceu o apóstolo Paulo durante o momento das suas peregrinações, onde o Paulo foi divulgando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, levando para as paragens distantes de Jerusalém. E um lugar onde ele esteve, nós vemos muitas passagens do Paulo pela Grécia, pela Síria, pela Turquia, e na divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Lucas conheceu Paulo.
E a palavra cristão, foi o Lucas que criou esse vocabulário da palavra cristão. E perguntou a Paulo se ele achava que era propício chamar os seguidores de Jesus de cristãos. Ele não era o Cristo? Era. E quem seguia os ensinamentos de Jesus, aquela doutrina filosófica que Jesus nos ensinara, passou a chamar-se de cristianismo. Essas palavras do vocabulário que nós utilizamos hoje foram criadas pelo Lucas. Então, vejamos bem onde nós nos encontramos. Nós estamos em alto mar, num barquinho a remo. Então, meus irmãos, que tenhamos força, perseverança, coragem para oferecer o nosso testemunho, para realizarmos aquilo que nós sabemos que temos que fazer, porque nós sabemos o que temos que fazer. Usarmos de uma atitude furtiva em relação a isso, não nos cabe mais. Ah, mas eu não dou conta. Gente, vamos procurar uma força. Se existe uma palavra mágica, e deve existir essa palavra mágica, vamos tentar descobrir qual é essa palavra mágica. Embora eu acredite que existe uma palavra mágica, essa palavra chama-se amor. É o único sentimento que envolverá todos os outros e permanecerá no universo como uma lei. Então, mas eu amo meu namorado, Não, é amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. No sentido fraterno. Isso. Absoluto, de maneira desinteressada. Bom, já falamos demais pelo nosso tamanho, pela nossa capacidade. Graças a Deus, nos reencontramos aqui. Na próxima quarta-feira eu não virei, mas eu quero que todos venham aqui, porque ela vai fazer presença essa semana. Então, quando eu retornar na outra quarta-feira, eu quero saber se todo mundo veio marcar o pontinho. Certo, Gracinha? Certo? Tá certo? Então, Gracinha, corre o zóio nesse pessoal aqui, ó. Corre o zóio nesse aqui, para você fotografar esse pessoal tudo aqui, para nós fazer chamada na próxima quarta. Então, vamos